Fala galera, beleza? Você está no canal Bagualtech, eu sou o Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai testar aqui dois modelos de RX 570, a primeira de 4 e a segunda de 8 GB. Bom! A versão de 4 GB é uma Power Color Red Devil, é uma placa que tem backplate em metal, a carcaça dela é toda em metal também, o sistema de refrigeração dela é triple fan, ou seja, tem 3 fãs, então assim, de uma forma geral, uma placa que aparenta ser bem robusta, e além disso ela também tem uma entrada de energia de 8 pinos, ao contrário dos modelos de referência e dos modelos mais básicos de RX 570 que utilizam apenas 6 pinos. Basicamente o que isso significa é que a placa vai ter um pouco mais de energia para que ela possa trabalhar, que não ocorra throttling ou pelo menos ocorra menos do que ocorre na grande maioria das placas da série RX. A versão de 8 GB por outro lado é uma ASRock Phantom Gaming, que é uma placa que não tem backplate, a carcaça dela é toda em plástico também e o sistema de refrigeração é dual fan, ou seja, de uma forma geral uma placa que aparenta ser bem mais simples, uma placa mais básica, e também a entrada de energia dela é uma conexão de apenas 6 pinos, ou seja, ela vai trabalhar ali com uma energia mais limitada. E o objetivo desse teste é justamente verificar o que vai fazer mais diferença. Além de tudo isso que eu já citei, a placa de 4 GB da Power Color ela tem um clock de 1320 MHz, enquanto a ASRock de 8 GB tem um clock de 1270, ou seja, existe uma diferença de 50 MHz, podendo ser ainda maior, como vocês vão ver nos testes. Então, o que seria mais importante será nos jogos atuais aí, né? Será que o clock da Red Devil, mesmo ela tendo a metade da memória, pode fazer diferença, ou será que os 8 GB da ASRock vão ser mais decisivos assim na hora da gente rodar jogos pesados como o Red Dead que tá rodando aqui no fundo? Então esse é o objetivo do teste, bora lá e vamos ver o que acontece aí. Bom galera, a gente vai começar aqui então pelo Red Dead Redemption, e como vocês podem ver aí de cara, o modelo de 4 GB arrancou na frente, cara. Embora o jogo não esteja consumindo muita memória nesse momento, aqui nesse início do benchmark, eu estou rodando em 1080p, né, resolução padrão, e o preset que eu estou utilizando é o preset do canal Hardware Unboxed. Beleza? Texturas no Ultra, tá? Para quem tiver dúvida aí. Nesse momento a gente já pode ver que a placa de 8 GB já está utilizando mais aí do que os 4 GB, né? Pouca coisa, mas está utilizando. E mesmo assim a placa de 4 GB segue ali com uma pequena margem na frente, cerca ali de 6 a 7 FPS. A gente percebe também que o modelo da Power Color, justamente por ele ter uma alimentação mais robusta, né, com 8 pinos, a placa consegue manter ali o clock dos 1320 MHz sem oscilar. Enquanto a ASRock, né, ela acaba oscilando bastante ali, acaba caindo mais de 100 MHz abaixo do clock padrão dela, que é 1270, né? Então ela fica ali variando na faixa dos 1170, caindo até 1140 mais ou menos. Então assim, existe uma grande limitação realmente por parte da energia, né, da alimentação na placa da ASRock. E claro, daí tu me pergunta assim, mas não existe nenhuma forma da gente contornar isso? Cara, existem várias formas, a gente pode fazer undervolt, né, que é a principal delas, mas isso aí é um assunto para outro vídeo, né, não é algo tão simples assim de se fazer, exige bastante testes, né, e quem sabe futuramente a gente faça um vídeo específico explicando como é que a gente pode contornar esse tipo de situação. De toda forma, o objetivo aqui é utilizar as placas da forma que elas vêm de fábrica, né, assim como acredito que seja a forma como a grande maioria das pessoas utiliza, a pessoa não faz nenhum ajuste, ela simplesmente instala a placa, instala os drivers e vai jogar, né? E cara, o teste segue rolando aí no fundo e a gente pode ver que a placa de 4 GB segue na frente, nesse momento aí por uma margem bem considerável até, enquanto o modelo de 8 GB está caindo para casa dos 45, mantendo na faixa dos 40 frames. O modelo de 4 GB consegue segurar ali geralmente acima dos 50, cara. Então, para quem joga assim, tenta manter os 60 frames, a pessoa sabe que existe uma diferença, cara, perceptível na fluidez do jogo quando ele cai ali dos 50. Então, eu diria que é uma vantagem bem interessante do modelo de 4 GB nesse cenário aqui do Red Dead Redemption. A gente está indo aí para o final do teste.
reta final. E cara, frame time nas duas a mesma coisa, pequenas oscilações. E podemos concluir aí que o modelo de 4 GB realmente levou a melhor nesse caso, né? Por causa do clock mais alto. A memória acabou não fazendo muita diferença, embora ali no modelo de 8 GB a gente tenha ultrapassado um pouquinho, mas acabou não fazendo muita diferença em favor da RX de 8 GB. Aqui a gente pode ver que o resultado final no modelo de 8 GB foi 47 FPS de média, 66 de máxima e 37 de mínima. Enquanto o modelo de 4 GB fez 53 de média, 73 de máxima e 35 de mínima. Cara, isso dá uma diferença, deixa eu calcular aqui, mais ou menos aí 13% a favor do modelo de 4 GB. Então, é uma vantagem até que bem interessante. Bom, galera, agora a gente vai passar aqui para o Shadow of the Tomb Raider. Jogo que é um pouco mais antigo que o Red Dead Redemption, porém ele tem uma particularidade que ele consome muita memória de vídeo quando a gente coloca as texturas no Ultra. Isso que eu estou rodando em 1080p aqui, eu não estou nem utilizando uma resolução mais alta. Como vocês podem ver aí, o modelo de 8 GB está consumindo quase 7 GB de memória, cara, enquanto o modelo de 4 GB ali fica meio que limitado. É assim, é até meio difícil explicar isso daqui, porque o modelo de 4 GB ele está marcando ali que está consumindo 3.400 mais ou menos. Eu não sei por que ele não vai até a casa dos 4.000. Bom, mas de qualquer forma a gente pode ver que existe uma limitação muito considerável aí pela diferença de consumo entre as duas placas. Cara, olha só a diferença. Os clocks nas duas placas seguem praticamente a mesma coisa do teste anterior. As ROG seguem oscilando muito, enquanto a Red Devil segue estável. Porém, olha a taxa de FPS, cara. A gente tem praticamente nesse momento a mesma taxa nas duas placas, inclusive com a Red Devil ali perdendo um pouquinho, ali cerca de um frame, né? Mas a gente pode dizer que é basicamente um empate aí, né? Então, cara, realmente nesse cenário aqui do Shadow of Tomb Raider, a memória tá fazendo bastante diferença, cara. Se a gente tivesse aqui na placa das ROG um clock semelhante ao da Red Devil, com certeza o modelo de 8 GB estaria levando uma boa margem aí de FPS nesse momento. Cara, reparem aqui um trecho interessante, ó. Existem trechos onde parece que a quantidade de memória não faz tanta diferença, como esse momento que a gente está vendo aqui, ó. A placa de 4 GB está levando vantagem, porém, conforme a câmera vai se aproximando aqui da cidade, das pessoas, dos NPCs, essa diferença vai caindo e a placa de 4 GB começa até mesmo a apresentar alguns drops ali, algumas oscilações mais bruscas, né? Olha só, nesse momento aqui a gente está praticamente na mesma taxa ali, ambas as placas. E, cara, é visível realmente a diferença brutal que a quantidade de memória consegue fazer nesse caso aqui do Shadow of Tomb Raider. O teste está se encaminhando para o final aí. E beleza, cara, agora a gente tem aqui as médias, tá? No modelo de 8 GB a gente teve uma média de 49 FPS, enquanto no modelo de 4 GB a gente teve uma média também de 49 FPS. Porém, cara, tem uma coisa que é muito importante a gente comentar aqui nesse momento. Então, galera, aqui no caso do Shadow of Tomb Raider a gente teve um problema bastante sério, cara, quando a gente tentou rodar com um modelo de 4 GB com texturas no Ultra. Acontece o seguinte, às vezes o benchmark rola normalmente, com pequenas engasgadas, o que é de se esperar, né? Porém, cara, às vezes dá muito stutter mesmo, e às vezes o benchmark do jogo simplesmente crasha e o jogo fecha. Então, assim, não tem como recomendar placa de 4 GB para rodar esse jogo com tudo no máximo em 1080p, não tem como. O que a gente poderia fazer? A gente pode reduzir a qualidade da textura apenas do Ultra para a qualidade abaixo, que é o alto. E aí, cara, isso vai de cada um, entendeu? Eu não vou dizer aqui, não compra a placa de 8 GB, porque é bobagem, a diferença do Ultra para o alto ela é mínima. Na minha opinião, a diferença ela é bem pequena, realmente, tá? Bem pequena. Mas, cara, vai de cada um, entendeu? Cada um faz do seu dinheiro aquilo que bem entender.
né? E o objetivo do vídeo é mostrar o que acontece, mostrar as diferenças, para que a pessoa que está assistindo justamente possa ponderar aí e avaliar o que realmente vale a pena ela comprar, beleza? Eu vou mostrar aqui logo na sequência um teste comparando no modelo de 4 GB o jogo rodando com texturas no Ultra e com texturas no Alto, pra gente ver a diferença boa que dá no FPS, da mesma forma que, na minha opinião, não é uma diferença tão considerável assim na qualidade. Então bora ver. Então galera, a gente está aqui agora lado a lado, utilizando apenas o modelo de 4 GB da RX 570, do lado esquerdo textura no Alto e do lado direito textura no Ultra. O restante está tudo da mesma forma. E cara, a gente pode ver a diferença aí gritante que existe no FPS impactado pela quantidade de memória. Realmente eu não esperava que fosse dar tanta diferença assim, mas cara, tá aí. Então, como eu disse, realmente fica praticamente inviável rodar o jogo aí no Ultra, com as texturas no Ultra, né? No modelo de 4 GB. Bom galera, então é isso, a gente vai chegando ao fim desse vídeo aqui. Testamos apenas 2 jogos, mas justamente para mostrar aí 2 cenários bastante distintos, né? Em um cenário onde a memória praticamente não teve influência nenhuma, e no outro onde a memória teve muita influência. Então, o que a gente pode concluir? Cara, no mercado atual, a RX 570 de 8 GB, ela tem um valor muito próximo da RX 580. Uma 570 de 8 GB hoje ela está custando na faixa dos R$750. Muitas vezes a gente consegue encontrar a RX 580 de 8 GB por, cara, 30, 40 reais a mais do que isso. Então eu diria que vale mais a pena ir direto na 580. Enquanto isso, a 570 de 4 GB a gente já consegue encontrar ela por bem menos, às vezes 599, 650 em promoções, que é um valor mais atrativo, né, para quem tá querendo gastar o menos possível. Então, cara, eu diria que no momento as opções viáveis são 570 de 4 GB e a 580. A 570 de 8 GB acaba ficando ali no meio, só que como ela tem um preço muito próximo da 580, acaba, na minha opinião, não valendo a pena. A não ser que surja aí, né, uma promoção, como já surgiu algumas vezes, de 570 de 8 GB na casa dos R$650. Aí realmente, cara, vale muito a pena. Você pode comprar aí tranquilamente, que vai ser uma placa muito boa aí por bastante tempo. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço. Falou!